Fala, galera! Júlia aqui para a gente continuar, então, as nossas aulas sobre físico-química. E aqui deixa eu já fazer uma correção, não é entropia, né? É sobre entalpia, beleza? A gente representa, né, pela letra H, a gente vai ver isso. Bom, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai continuar falando, tá, sobre transformada de Legendre e vamos descobrir outras funções de estado. Nós já vimos uma na última aula, né, que era uma função chamada Helmholtz, e hoje a gente vai falar sobre a entalpia, né, que vocês já viram sobre a entalpia na Físico-Química 1, né, na primeira FISC. Agora a gente vai mostrar uma outra maneira de chegar numa função de estado para a entalpia, tá? Mostrar a entalpia como função de estado. Só que para isso a gente vai precisar um pouquinho das derivadas parciais, e é assim que a gente vai iniciar essa aula, falando um pouquinho de cálculo. Como sempre, eu não vou falar de maneira aprofundada, os formalismos matemáticos, né? Para isso que a gente fez cálculo 2B, no caso da Química UF, né? Mas vou mostrar como é que a gente faz na prática, tá? Então vamos lá. Se uma função, galera, ela é dependente de duas variáveis, a gente viu isso lá na última aula, então f, na verdade, é f de x e de y, a gente sabe que f depende delas duas, então essas duas variáveis são as variáveis independentes da minha função, certo? Eu posso reescrever esta função f em função das suas derivadas parciais em relação às suas duas variáveis independentes, tá? Então, olha o que eu faço. Deixa eu só trocar aqui. Se eu tenho uma função f qualquer, eu posso escrever df da seguinte maneira. d-ROM de f sobre d-ROM de x a y constante. Então, o que essa primeira parte aqui significa? Que eu estou fazendo a derivada parcial, tá, de f em relação à minha variável x, a minha primeira variável. Para isso acontecer, eu vou ter que ter y constante e eu tenho o dx acompanhando esse primeiro termo. E aí eu faço a soma da mesma coisa para a segunda variável. Ou seja, agora eu vou derivar a minha função f referente à sua segunda variável. Então, d-ROM de f sobre dy, a x constante dy. Tenta entender o seguinte. Eu vou sempre derivar em relação à primeira variável e aí a segunda vai ter que ficar constante. Então, df, dx, y constante. Faça a mesma coisa para a segunda. Então, eu derivo em relação à segunda e para isso a primeira estará constante. d-ROM de f sobre dy, a x constante. E aquela variável que eu estou fazendo vai acompanhar o diferencial. Então, aqui aparece um dx, né? Está multiplicando por um dx. E aqui está multiplicando por um dy. Eu vou fazer isso agora, pessoal, aplicando na nossa função u, que nós já vimos lá na primeira e segunda aula, que o u obedece a isso daqui. Então, u, na verdade, né, é uma função dependente da entropia e do volume. Então, u é u de S e V, as minhas variáveis independentes. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima para essa função. Então, se eu tenho df, quem que vai aparecer aqui para mim? Aqui para mim tem que aparecer um du, certo? E aí eu vou seguir o passo a passo. Como a primeira variável que aparece aqui é o S, eu vou primeiro fazer o diferencial em relação ao S. Então, eu vou botar parênteses, d-ROM. Quem é F? U. Então, d-ROM de U. Quem é o X agora? Não falei, eu vou começar pelo S? Então, aqui é d-ROM de S. Fecha meu parênteses. Eu estou trabalhando com V agora? Não. Então, aqui eu vou ter o V constante. E aí, eu lembro de multiplicar pelo diferencial daquela variável que eu estou trabalhando. Então, aqui vai aparecer para mim um ds. Então, du, na verdade, é d-ROM de U sobre d-ROM de S, a via constante, ou seja, a derivada parcial, né? Vezes o diferencial da entropia. Repito a soma e eu faço agora a mesma coisa para a minha segunda variável, ou seja, d-ROM de U agora sobre d-ROM de V. Se eu não trabalhei agora com o S, é o S que vai aparecer aqui como constante, e vou ter que multiplicar isso pelo dV, que é a função
Perdão, é a variável que eu estava trabalhando. Então, eu acabei de aplicar esse conceito, né, das derivadas parciais na minha função de energia interna. E por que que isso é importante? Lembra que na segunda aula eu falei lá, quando estava chegando, né, na função, né, de Helmholtz, que a gente não sabia o que era d rho de U sobre d rho de S a V constante? É isso daqui que eu acabei de fazer que vai me fazer entender que derivada é essa. Quer dizer, o que essa derivada representa para mim? Vamos comparar a minha equação equação fundamental da termodinâmica com o que eu acabei de fazer aqui. Vamos lá. Eu tenho TdS e eu tenho PDV. Observa que interessante. Aqui eu também tenho um ds, que nem tem aqui, ds. Vou até marcar de azul, ó. Aqui eu tenho um ds, aqui eu também tenho um ds. Bacana. Aqui eu tenho um dv, aqui eu também tenho um dv. Tá, beleza? Aqui eu tenho um du e aqui eu também tenho um du. Cara, me parece que eu estou, na verdade, reescrevendo essa equação fundamental, só que de uma outra forma. Qual é aqui a grande sacada que eu estou fazendo? É que nesta equação daqui de vermelho, está faltando aparecer quem é o T e está faltando aparecer quem é esse menos P dali. Vamos lá. O T acompanha o ds, concorda comigo? Quem está acompanhando o ds aqui? d rho de U sobre d rho de S, a V constante. Então, isso aqui, na verdade, gente, representa a temperatura. Porque se eu substituo essa derivada por T, eu vou ter TdS, igualzinho eu tenho ali em cima. E quem é o menos P? Se eu pego essa derivada aqui positiva, olha o sinal de mais, e eu troco por menos P, por isso que eu chamei de noção por sinal de mais, eu vou ter menos P dV, igualzinho eu tenho ali em cima. Ou seja, o que eu posso concluir com isso, gente? Eu posso concluir com isso que a derivada parcial de U em relação a S, quando eu tenho volume constante, nada mais é do que a minha temperatura, porque eu tenho TdS aqui, se eu troco d rho de U sobre d rho de S a V constante por T, eu também tenho TdS. Então eu consigo entender que essa derivada, na verdade, é a nossa temperatura. Ah, agora eu entendo o que é aquilo que apareceu pra gente em Helmholtz. Esse finalzinho aqui, lá, da função que a gente descobriu, chamada Helmholtz, eu poderia substituir simplesmente por T. Agora, quem é d rho de U sobre d rho de V a S constante? É o menos P. E aí, atenção para o sinal, para eu poder ter a equivalência das fórmulas. Aqui eu tenho menos PDV. E aqui eu tenho mais d rho de U, d rho de V, dV. Ficaria positivo, ficaria mais PDV. Só que aqui, devido àquela convenção que eu expliquei para vocês na primeira aula, vai aparecer um menos PDV. Então, essa derivada aqui representa menos PDV, né? O negativo da pressão. Vamos colocar dessa maneira. Esta sacada que eu estou fazendo com vocês, ela vai ser fundamental, gente, para eu entender a fórmula que eu vou usar aqui para a entalpia. Escrevi de novo entropia, mas é entalpia. E futuramente, na próxima aula, para a gente entender uma fórmula para a energia livre de Gibbs. Então, vocês não podem esquecer de fazer, né, essa sacada, né, de reescrever uma função em termos de suas derivadas parciais e nem comparar com outras equações para ver se nós não temos algumas correspondências. Agora, vamos lá. Vou mostrar aqui o que eu estava falando para vocês sobre Helmholtz. A gente viu na aula passada que Helmholtz, né, letra F, que era transformada de Legendre de U em respeito a S, era U menos S d rho de U, d rho de S a V constante. O problema é que você nessa aula acabou de descobrir que esse termo aqui, na verdade, é temperatura. Então, no lugar dele, né, onde teria d rho de U, d rho de S a V constante, eu posso substituir pela temperatura. Então, na verdade, eu descobri que Helmholtz é a energia interna menos o produto da entropia vezes a
temperatura, beleza? E agora o que eu faço? Eu vou derivar essa fórmula. Para quê? Para chegar em alguma coisa parecida com essa, em termos de diferencial. Derivada de f vai ser df. Derivada de u vai ser du, que você já sabe quanto vale, TDS menos PDV. Agora, isso aqui é um produto. Então, eu vou ter a derivada de um produto. Então, é menos a derivada de S vezes T. E aí, vou relembrar cálculo rapidinho. Eu falei que não é meu objetivo ficar, né, aprofundando nisso. Mas eu tenho, né, a derivada da primeira variável mais a segunda variável mais a primeira variável vezes a derivada da segunda. Júlia, não entendi nada. Eu sei, é porque isso aqui é cálculo e eu gosto de explicar química. Mas eu vou, na prática, você vai ver que não é difícil fazer, não. Repete isso aqui, ó. df é igual a du. Vamos lá. Quem é a primeira variável? S ou T? S. Então, derivo ela. Derivada da primeira. Menos ds. Quem é a segunda derivada? T. Então, eu vou ter aqui, ó, menos ds sobre T. Menos ds sobre T seria, ó, vezes T, seria a mesma coisa que eu escrever menos TDS. E é isso que eu vou fazer ali no item 3 daqui a pouco, tá? Só que agora eu tenho que fazer, não, o produto tem que vir a outra parte. Mais a primeira, quem é a primeira? S. Então, agora eu vou repetir S. E a derivada da segunda? A segunda é T. A derivada da segunda é dt. Então, eu vou ter S dt. Então, é assim que eu faço regra do produto, tá? Quem não lembra, vê vídeo aula de cálculo. Mas é assim que a gente faz. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Por que eu não botei o mais aqui? Porque eu tenho esse menos, tá? Lembra que é menos derivada de ST. Como aqui é uma soma, menos com mais vai ficar menos. Então, na verdade, essa derivada daqui é menos dst menos sdt. Quem é du? du nós acabamos de ver que é TDS menos PDV. Então, eu posso reescrever o seguinte, olha só. df é TDS menos PDV. Vamos lá. Quem é menos DS sobre T? Vou reescrever, vou colocar o T na frente. Se eu coloco o T na frente, vai ficar menos T vezes DS. E aqui eu repito. Menos SDT. Repara que eu estou botando bonitinho quem são as derivadas e quem são as variáveis ainda derivando, tá? O que eu observo aqui agora, crianças? Eu observo que eu tenho TDS aqui e que eu tenho menos TDS. Então, eu vou ter aqui elas se cancelando. O que sobrou para mim, gente? Sobrou aqui df, na verdade, é menos PDV menos SDT. E aí, eu finalmente chego, né, à energia de Helmholtz dessa maneira diferencial. Por que isso é importante? Helmholtz, a gente realmente, nos cursos de química de graduação, não é muito trabalhada. Agora, entendendo como se faz isso, eu consigo fazer isso para a entalpia e para a energia de Gibbs, que aí são usadas e eu preciso saber nessas formas diferenciais. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa para a entalpia. O que é a entalpia H? É a transformada de Legendre, TL, de U em respeito a V. Olha que legal, Helmholtz era transformada de Legendre de U em respeito a S. Agora a entalpia é essa transformada de U em respeito a V. Então vamos fazer juntos essa transformada. Antes disso, só um detalhe, tá? Eu consigo perceber então, né, que F é função de quem? Quem está acompanhando o diferencial? V e T. Então F, na verdade, é F de V de T. Só mostrando quais são as derivadas, né, que são independentes. Tranquilo? Que é importante para a gente saber, né, do que F depende. Vamos lá, então. TL, né, é a própria função, menos a variável que eu estou escolhendo para trabalhar, e o diferencial da minha função, né, sobre aquela variável, ou seja, derivada parcial. E aí, se eu estou trabalhando com uma variável, a outra tem que ficar constante. A gente já sabe que U é U de S e de V. Então, vamos lá. A transformada de Legendre
TL de U em relação a V é igual a entalpia. Então, é igual a H. Então, eu vou começar colocando aqui. H é igual. Qual é a minha função? Não é U? Então, eu escrevo U. Estou seguindo a fórmula, fxy. Menos. Quem é a variável que eu estou trabalhando agora? Não é V. Então, aqui vai ficar menos V, que é a variável que eu estou trabalhando. Abre o parênteses. Qual é a função? U. Então, é derrom de U. Quem é a variável que eu escolhi? V. Então, aqui é derrom de V. Fecha o parênteses. Quem é a outra variável que eu não estava trabalhando? Se U, olha aqui, se U é U de SV, se eu estou trabalhando com V, aqui não estou trabalhando é S. Então, aqui tem que ficar a S constante. E aí eu me depararia com a mesma questão quando eu fiz para Helmholtz. Quem é du sobre dv a S constante? Só que, quando eu fiz essa análise, olha quem apareceu para mim. D de U sobre D de V a S constante é menos P. Então, eu posso substituir a equação 4 nesta daqui. Júlia, como é que ficaria então? Bom, repete. H é igual a U menos V. Quem é D de U, D de V? A S constante. Está multiplicando por menos P. Não posso esquecer do sinal negativo. Menos com menos na multiplicação vai dar mais. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é que H é igual a U mais VP, ou PV. O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar essa equação, igualzinho eu fiz aqui para Helmholtz. Então, vamos lá. H derivando, DH. U derivando, DU. Agora, vamos lá aqui. Eu tenho a derivada de V vezes P, que a gente já aprendeu como faz. Repete DU aqui. Derivada da primeira, DV, vezes a segunda, P, mais a primeira, que é V, vezes a derivada da segunda. Beleza? Eu só apliquei de novo a regra do produto aqui. Qual é o detalhe? Eu estou sempre escrevendo para vocês o diferencial na direita. Então, aqui, em vez de deixar dv, certo? dv vezes p, eu vou colocar p dv. E já vou substituir quem é du. du, a gente já viu que é t ds menos p dv mais p dv mais v dp. Observa que eu estou abrindo a fórmula só. Eu tenho menos PDV aqui e eu tenho mais PDV aqui. Vão se cancelar, né? E aí, o que sobrou? Que a variação, né, diferencial infinitesimal da entalpia é TdS mais VdP. E isso daqui é importante para a gente, porque entalpia é uma coisa que a gente trabalha bastante, certo? E aí, só botar um adendo, um detalhe, né? Eu consigo perceber, né, que a entalpia, ela é entalpia em função de S, então ela depende da entropia, e em função da pressão. Tranquilo, gente? Então a gente está descobrindo, né, outras fórmulas e formas de trabalhar com funções de estado que já eram conhecidas. Só que para isso eu preciso saber um pouquinho disso aqui. Na próxima aula eu vou falar apenas de energia livre de Gibbs, para a gente saber dessa fórmula, e a gente vai seguir o nosso curso, chegando aí em tensão superficial, onde eu vou querer pegar essas funções de estado e estudá-las na interface do sistema, né? Não nas faces, né? Ou nas fases, mas entre essas fases. Tranquilo? Até a próxima, então.